Queremos convidar os irmãos a fazerem o favor de abrirem as vossas Bíblias no Salmo 126. Diante daquilo que nós ouvimos, eu fui levado então a olhar para este Salmo. Salmo número 126. É um salmo bem conhecido dos irmãos, mas é um salmo que nos mostra o quão importante é nós partilharmos. O quão importante é nós semearmos. E foi falado sobre a sementeira da palavra de Deus. Somos chamados a semear a palavra de Deus. Somos chamados a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E nós podemos perguntar, o que é o Evangelho? Podemos ter várias respostas para esta pergunta. Podemos ficar presos à etimologia da palavra, e o Evangelho é boas novas, é boas notícias, e o Evangelho de Cristo é uma boa nova para todos, mas o Evangelho pode ser definido também de outras formas. Tal como o apóstolo Paulo apresentou em Romanos 1, versículos a 6, o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é a transformação. O Evangelho é a obra de Cristo. O Evangelho é o próprio Cristo. E quando partilhamos o Evangelho, nós estamos naturalmente a partilhar Cristo. E partilhar Cristo é um privilégio que nós temos. Partilhar o Evangelho é um privilégio que Deus nos concede sermos instrumentos nas suas mãos para partilharmos a maior de todas as boas novas que possam existir. É muito maior do que o nascimento de um filho. É muito maior do que uma promoção. É muito maior do que o nascimento de um neto. É muito maior. E nós temos este privilégio de partilharmos esta boa nova. Nós temos o privilégio de partilharmos a palavra de Deus com aqueles que estão perdidos. Porque nós sabemos que a palavra de Deus é viva e eficaz, como eu já mencionei. Ela opera. O Espírito Santo continua a tocar corações. O Espírito Santo continua a convencer do pecado, da justiça e do juízo. E é tão bom quando nós ouvimos estes testemunhos de como Deus transforma vidas. De como Deus pode transformar vidas que estavam destroçadas. Vidas que estavam perdidas. Vidas sem esperança. Como Deus tem poder para transformar. E nós temos este salmo que fala de sonho. E nós somos chamados a sonhar os sonhos de Deus. Nós somos chamados a olhar para este mundo como Deus olha. Nós somos chamados a contemplarmos a obra que o nosso Deus está a realizar. Este salmo ele está diretamente ligado a uma libertação, à libertação do cativeiro. Mas nós podemos transferir também para a nossa própria libertação. Porque pode ser o nosso salmo, pode ser o salmo da minha vida. No sentido que também ele expressa aquilo que Deus fez na minha vida, como Deus fez grandes coisas, como Deus tem feito grandes coisas no nosso meio e em nós. E o Salmo 126 diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo se farão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Nesta passagem, neste salmo, vemos três aspectos. O primeiro deles é o testemunho da restauração. É a restauração. Vemos aqui um povo que experimenta algo tão extraordinário na sua vida e na sua história.
um povo que estava cativo, um povo que se encontrava longe da sua pátria, um povo que vivia o dia a dia, sem esperança de dias melhores. No entanto, no momento certo, Deus operou. No momento certo, Deus cumpriu a sua promessa, que havia feito de um dia os trazer de volta à terra. Passados 70 anos, esse milagre acontece. Passados 70 anos, eles são convidados a regressarem à sua terra. E os irmãos procurem imaginar este povo. Eles estão lá a trabalhar como escravos. Eles estão lá numa terra que não é a sua, com costumes diferentes, com uma cultura diferente. Deixaram para trás a sua terra, a sua casa, as suas coisas. Mas, de repente, sai um decreto para que todo aquele que desejar voltar à sua casa, o faça. Imaginem-se nessa condição. Estão numa situação de escravidão, mas vem esse decreto. Quem quiser pode voltar à sua casa. Deve ter sido algo extraordinário. Verem aquilo que estava a acontecer e questionar como é que isso foi possível, como é que isso se deu. E parecia tão irreal que diz que estavam com os que sonham. Parecia um sonho. Já vos aconteceu terem sonhos e depois acordam e não é nada daquilo que tinham sonhado? Às vezes há sonhos tão bonitos e nós desejamos que aquilo se concretizasse no dia que se segue, mas não acontece. Mas aqui aconteceu. Eles não tinham sonhado, mas aquilo que estava a acontecer, que era real, eles pensavam que era um sonho. Tão excelente, tão extraordinário, aquilo tinha sido. Como Deus tinha operado de uma forma tão extraordinária, sem eles fazerem nada, apenas usando Neemias para falar ao coração de Ciro, tocando na vida de Ciro para que então fosse possível que eles pudessem voltar à sua terra, reconstruir o templo, reconstruir os muros que estavam destruídos. E não apenas isso, mas levarem também material para o fazerem. Não iam de mãos a abanar, mas levavam consigo também os recursos para fazerem a obra. E aquele facto era testemunhado. Era testemunhado pelas nações, pelas outras nações que diziam: grandes coisas fez o Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Podiam testemunhar. Olhavam para aquela situação e reconheciam que foi Deus que operou. Que não tinha acontecido por acaso, que não foi fruto de alguma ação desenvolvida por eles, de alguma revolta que eles tivessem feito ali, naquela terra. Não. As próprias nações reconheceram que foi Deus que fez a obra. Que só podia ser Deus a fazer aquilo. Viram uma transformação tal que só Deus mesmo. E o próprio povo confirma isso. Que também testemunha com efeito: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Quando nós olhamos para esta restauração, nós podemos olhar para aquilo que Deus fez na nossa vida. Eu não conheço o vosso passado, conheço alguns irmãos, como eram e como são. Mas todos nós podemos testemunhar a transformação que Cristo trouxe à nossa vida. A transformação de uns pode ter sido mais tocante, mais profunda do que outros. Mas em todos nós, Deus operou. E Deus continua a operar. Deus continua a restaurar vidas. Nós podemos testemunhar isso. Deus restaurando vidas.
aqueles testemunhos que nós ouvimos, é como Deus restaura vidas. Como vidas que não veem mais sentido para a sua vida. Como pessoas que pensam que o melhor para elas é pôr fim à sua vida. Como Deus tem poder para transformar. Para transformar qualquer história, por mais complicada que tenha sido. Para transformar vidas traumatizadas em vidas que podem ser vidas abençoadas. O Deus que restaurou aquele povo é o mesmo Deus que nos restaurou a nós. Também nós éramos escravos de Satanás. Também nós estávamos sem esperança neste mundo. Estávamos afastados de Deus. Não fazíamos parte da aliança. Mas Deus salvou-nos. Deus restaurou a nossa vida. E por isso podemos dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Sim, foi Ele que transformou a nossa vida. É Ele que continua a transformar. É Ele que continua a ser misericordioso, que continua a operar este milagre da salvação. E quando assim acontece, as outras pessoas não vão ficar indiferentes. Não vão ficar indiferentes àquilo que Deus fez na nossa vida. Porque vai haver transformação. Porque o Evangelho transforma vidas. Ninguém podia ficar indiferente à transformação de Zaqueu. Como Zaqueu, um homem que desejava apenas o lucro, desejava apenas o ter, como ele abriu mão de tudo. Como a salvação entrou na sua casa e ele abriu mão dos recursos, dando metade dos seus bens aos pobres e procurando restaurar ou procurando repor aquilo que tinha roubado, procurando recompensar aqueles que tinha defraudado. Como Saulo foi transformado. Como alguém que perseguia a igreja tornou-se ele a ser perseguido, porque houve mudança, porque Deus operou nele. Como Nicodemos, alguém que tinha medo dos seus compatriotas, que tinha medo dos seus colegas e por isso foi ter de noite com Jesus, como ele foi transformado. Deus continua a transformar. Assim como fez na nossa vida, continua a fazê-lo. Então temos aqui o primeiro aspecto, este testemunho de restauração. Depois temos uma oração. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Restaurar. Transformar. Já falei que Deus restaura, Deus transforma a vida. E há momentos em que a restauração vai sendo um processo. As coisas vão acontecendo. Porque não há uma mudança repentina. As coisas vão acontecendo. E às vezes nós podemos sentir algumas faltas, algumas necessidades. Nós vemos que este povo, ele é salvo. Ele volta à sua terra, mas depara-se com o quê? Depara-se com o templo destruído, depara-se com os muros destruídos, depara-se com os campos transformados em montes por causa do mato que havia crescido, ninguém estava a cuidar dos campos. Tem que começar tudo do zero. Tem que reconstruir as suas vidas. E assim também vai acontecendo. É um processo que se vai dando. Quando falamos em restauração, não falamos assim de um estalar de dedo e a mudança acontece repentina. Orar, estar em comunhão com Deus, para que isso vá acontecendo. Mas quando eu penso em oração, também penso em orarmos pelos outros. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Podemos olhar para nós, para a nossa vida
e para esse processo que se dá. Mas também nós somos chamados a orarmos pela restauração do nosso país, a orarmos pela restauração do nosso povo, a orarmos pelas nossas autoridades, para que Deus opere, para que Deus possa restaurar a nossa sorte, para que Deus possa restaurar o local onde estamos. É importante, nós somos chamados a orarmos por aqueles que nos rodeiam, a orarmos pelos nossos governantes, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Orar. Orar por aqueles que estão perdidos, para que o Senhor os restaure, para que o Senhor os transforme, para que aquela situação de seca, e ele usa aí essa imagem como as torrentes de Negueb, que no verão ficam seca, fica seco esses riachos, mas com a primavera, com as chuvas, ele transborda. Vê vidas a transbordar do amor de Deus. Vidas que estão secas, a transbordar da satisfação que Cristo concede. Orar é muito importante. Mas o versículo 5 e 6 fala de um outro passo. Semear. Então vemos este ponto, semear, para obter resultados. E aqui é usada uma imagem tirada da agricultura. Uma imagem bem conhecida daqueles irmãos que já trabalharam no campo. Diz-os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Aqueles que já trabalharam no campo sabem que, por vezes, cavar o terreno e plantar não é fácil. Porque não é só necessário nós prepararmos o terreno, nós colocarmos a semente ou a árvore e isto vai produzir fruto. Não. É necessário preparar o terreno, é necessário semear e depois é necessário cuidar, regar, tirar as ervas daninhas para que o fruto possa crescer, para que possa surgir. Isso envolve trabalho, muito trabalho. Por vezes é trabalhar de sol a sol, é trabalhar debaixo do sol para que isso seja possível. Agora a agricultura está mais é mais o uso de máquinas, mas na altura, algumas décadas atrás, era braçal. Não era uma bem-vinda, era braçal. Era a força do braço. Ali para cavar a terra, era o braço e os animais que ajudavam. Como acontecia no tempo em que este salmo foi escrito. Era uma vida dura. Envolvia esforço, envolvia sofrimento, mas havia uma esperança. A esperança de que aquela sementeira haveria de produzir frutos. Não faziam só por fazer, sabiam que podiam colher, ter uma colheita abundante. Nós somos chamados também a semear. Tal como os irmãos judeus têm feito, espalhando a palavra de Deus, nós somos chamados também a fazê-lo. A partilhar. Vai envolver esforço, vai envolver sofrimento em alguns momentos, mas não podemos desistir. Não podemos ficar a meio. Temos que continuar a fazer. É um processo. Continuar a fazer. E sabendo que para Deus não há casos perdidos. Não há casos perdidos. Às vezes nós podemos rotular alguém de um caso perdido. Aquele nunca vai se salvar. Não. Não, para Deus não há casos perdidos. E continuar a partilhar. Continuar a dar um bom testemunho. Continuar a semear a palavra de Deus.
continuar a partilhar o Evangelho. E como diz o versículo 6, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. E sem sementeira não há colheita. Se nós não semearmos, se nós não partilharmos, não vai haver colheita. Então este é o desafio de nós semearmos a palavra de Deus, de nós partilharmos o Evangelho com aqueles que nos rodeiam, que não nos conformemos com aquilo que já temos, que não nos conformemos em apenas declarar Deus tem feito grandes coisas por nós, mas que o mundo possa ver, que nós possamos partilhar com os outros aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E que também um dia nós possamos ver como aquilo que hoje era um sonho, amanhã é uma realidade. E que quando o milagre acontecer, que de tão maravilhoso que seja, que nós sejamos como aqui este povo, que estamos com aqueles que sonham, porque Deus transformou. E às vezes nós somos surpreendidos de uma forma tão extraordinária que parece que ainda estamos no sonho. Então, que o nosso desejo e oração é que nós possamos continuar a testemunhar do poder de Deus, da sua graça, da sua misericórdia. E que, tal como foi reportado aqui o exemplo, o testemunho de duas situações, que também nós possamos ter os nossos testemunhos para darmos. Que nós também possamos ver outros a falar da graça do Senhor para com eles. Amém?